Olá, saudações! Prazer imenso nos encontrarmos por aqui mais uma vez. E como sempre, nós estamos aqui no nosso momento de van, é o nosso momento de falarmos a respeito da vida, refletirmos, pensarmos, analisarmos, conversarmos um pouquinho da vida e a relação que nós temos com esta vida, a sua subjetividade, as suas verdades, aquilo que a vida nos apresenta de alguma forma e que nós somos muito gratos em vivê-la todos os dias, apesar de todos os pesares, apesar dos seus desafios. E a filosofia, nós falamos um pouco sobre a sociologia, a antropologia, a teologia, enfim, todas as ciências humanas são muito bem-vindas, assim como as suas perguntas e as suas participações também. Tá? Então, durante a semana, nós recebemos aí algumas perguntas enviadas pelo Instagram, dentro do nosso canal No Resta Saída, e hoje nós estamos aqui para debatermos um pouquinho a respeito disso. Foi pedido aí também para tecer alguns comentários a respeito de toda essa movimentação mundo afora que se falou muito essa semana a respeito aí da homossexualidade, do super-homem, né? Então nós vamos bater um papinho a respeito disso, quanto isso pode ter interferências psicológicas, essa é a preocupação, né? Os pais, mães me mandando mensagem, se isso pode interferir na vida da criança, enfim, nós vamos falar e abordar um pouquinho a respeito disso hoje, tá bom? Nossa live hoje vai ser mais curtinha, sexta-feira, então nós estamos aqui para bater esse papo decorrentes da vida e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso e, é claro, sua participação muito válida também. Tá? Então, respondendo as perguntas que chegaram aí durante a semana, e é sempre um prazer receber essas perguntas para que a gente possa tecer alguns comentários a respeito, tá bom? Chegou uma pergunta aqui muito interessante, como trabalhar a rejeição, como trabalhar a questão da rejeição. Tá? Então, primeiro a gente tem que ter uma análise a respeito de que rejeição, falando rejeição em que nível, em que ambiente, rejeição no ciclo familiar, rejeição no ciclo social, rejeição no ambiente de trabalho. Qual rejeição que nós estamos falando, onde ela está acontecendo, qual o grau e a intensidade dessa rejeição. Então, seria necessário entendermos um pouco mais a respeito dessa rejeição. Será que é uma rejeição amorosa? O fato é que, para me pensar, né, para a gente sair de um ponto de partida pensando na questão da rejeição, o fato é que nós temos que pensar que a rejeição, na verdade, é uma exclusão do indivíduo. Okay? Então, a rejeição é o indivíduo que não é bem-vindo, ele não se compõe aquele grupo, ele não se compõe aquelas ideias, ele não faz parte, então ele está à margem daquela situação, é um marginal se nós pensarmos em termos circunstancial. Então, ele está à margem destas ideias ou daquela situação por quais motivos? Então, para que nós venhamos a pensar em rejeição, nós temos que pensar o porquê que essa rejeição acontece ou porquê a não aceitação desse indivíduo. Então, muitas vezes, você se coloca no papel de rejeitado ao invés de você se colocar no papel de observador. Por que a rejeição está acontecendo? E de repente a rejeição ela pode ser algo muito favorável na sua vida. Porque aquelas pessoas, ou aquele ambiente na qual eu não me sinto acolhido, eu não me sinto abraçado, recebido, será que é um ambiente realmente saudável, onde realmente eu deveria estar? Será que aquelas pessoas que criaram ou me rotularam de alguma forma, ou me rejeitaram de alguma maneira, será que aquelas pessoas eles são indivíduos na qual eu deveria conviver? Será que seriam pessoas bacanas para que eu gerasse uma ideia de confiança, eu compartilhasse o meu tempo, eu compartilhasse a minha intimidade? Então tudo isso nós temos que pensar quando a gente fala da questão da rejeição. E a rejeição, como eu disse aqui, ela pode acontecer de várias formas, em vários aspectos. E às vezes você é rejeitado dentro de uma relação. Você tem aí o seu parceiro, parceira, mas a coisa já não flui como deveria fluir mais e você já não faz mais parte dos planos. Então, todo casal ele tem aí os seus planos, ele tem os seus objetivos, ele tem as suas afinidades.
ele tem a sua forma de vivência. E de repente, uma das partes já não faz mais parte desse conjunto de coisas a serem concretizadas ou vivenciadas em si. Então, na verdade, o indivíduo ele tem que saber interpretar e fazer essas leituras. Então, às vezes, esta rejeição ela está acontecendo dentro de um contexto amoroso, dentro de um contexto familiar também. Né? Existem pessoas que elas não sentem parte da família. Olha que coisa curiosa isso, né? Então você tem ali o ciclo familiar, mas existem pessoas que elas não conseguem encaixar dentro desse ciclo familiar. Né? Ela não consegue se ver parte daquela família, ou ela rejeita os indivíduos que compõem essa família. Então, existe a questão do rejeitado e existe a questão daquele que rejeita também. Dentro do contexto, da mesma forma, quando nós pensamos no tema rejeição, ele acontece da mesma maneira. Então, ou você pode ser um indivíduo que rejeita, ou um indivíduo que é rejeitado. E o mais curioso é nós aprofundarmos dentro da ideia desse indivíduo e a rejeição. Será que ele enxerga na outra pessoa um adversário? Possivelmente sim. Será que aquela outra pessoa consegue mexer com alguns sentimentos desta pessoa que o rejeita? E se mexe com esses sentimentos, quais sentimentos que são esses que são abalados, que são mexidos, que são revirados de alguma maneira? E por que a pessoa consegue desestabilizar essa pessoa que rejeita? Tá vendo? Então a coisa é muito mais ampla, né? A coisa é muito mais ampla do que a gente pensa e do que a gente imagina. E falando nisso, eu penso na questão por que existem pessoas que conseguem desestabilizar as outras emocionalmente. Né? Então, e por que assim como tem um indivíduo que ele tem essa manobra de desestabilizar o outro, existe o outro que desestabiliza pela presença, convivência com determinados indivíduos. E aí a gente vai ter que tirar um tempo só para falar desse assunto, que é muito interessante também. Tá bom? Gente, deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão ao vivo conosco, que é muito bacana a gente ter pessoas ao vivo conosco, lembrando que esse vídeo ele fica reverberando durante toda a semana aí nas redes sociais, e tem no YouTube também, chamado Hora de Filosofar, tem mais de 100 vídeos lá, tratando de vários assuntos, né? Várias linhas de pensamento, várias reflexões, que é muito bacana também. Sinta-se convidado, convidada. Deixa eu mandar um abraço para Adriele. A Adriele tá junto. Elisângela Rabelo. Aí, Gabi Queiroz. Um abraço para você, Gabi. Fábio Mendes Martins é meu terapeuta, né? Tá aí, ele tá aí de olho em mim. Ele tá aí me analisando, né? Ele está aí colocando no divã. Um abraço para você, Fabinho. Que bom ter você aí conosco também. E tem mais perguntas? Tem sim, vamos lá. Existem segredos que nós devemos perdoar, ou existem segredos que devem ser esquecidos, ou segredos que devem ser contados. Então aqui nós estamos falando sobre segredos, e dentro dessa linha de segredos, o perdão, o esquecimento ou a revelação. Perdão, esquecimento e revelação. Tá? Dentro do que a pessoa me enviou aqui. Hoje eu não estou falando dos nomes, tá? Porque foram muitas hashtags e aí os nomes ficaram meio confusos. Mas vamos lá. O que a gente trata por segredos? Né? A Rafaela Silva está aí comigo também. Ô Rafa, beijo no seu coração, tá? Que bom que você está aí. Tá? Então, existem segredos para serem perdoados, segredos para serem esquecidos, segredos para serem revelados. Eu penso que depende da dimensão desses segredos, depende daquilo que você trata como segredo. Né? Certo é que as coisas, uma hora, elas tendem a ser reveladas.
eu não consigo ver que tudo fica obscuro a vida inteira. Em um determinado momento, algumas coisas, algumas passagens da vida, alguns feitos, eles tendem a ser revelados, eles tendem a ser descobertos, eles tendem a vir à tona. Por um outro lado, existem situações que elas tornam-se um verdadeiro terror, um verdadeiro castigo, um verdadeiro massacre interno para quem os guarda. Então existem pessoas que têm verdades, que essas verdades é uma tortura trazer isso dentro da alma, é uma tortura guardar isto, e às vezes guarda isso por tanto tempo, que quando é revelado de alguma forma, porque o indivíduo ele vai se sentindo sufocado por aquele pensamento, que em um determinado momento o correto é ele achar alguém de confiança, é ele se perdoar primeiramente, e trazer à tona aquilo que ele chama de segredos. E muitos desses segredos, quando ele chega a ser revelado, porque já se passou algum tempo, eles não são de grandes proporções assim. Pelo menos grande parte desses segredos. Outros não, Outros eles têm uma conotação assim que eu já tive algumas situações no consultório e você tem que manter você tem que manter esse compromisso de resguardar aquilo que o seu paciente te traz, e que você fica assim, poxa vida. Você tenta se colocar no lugar da outra pessoa e você vê que carregar aquilo ali realmente é um fato. Realmente é um fato. E você tenta entrar dentro da situação de alguma forma. Lógico que isso mantendo todo o distanciamento de proximidade intelectual, mas você tenta imaginar como ajudar aquele paciente dentro daquela dor que ele traz, que não pode ser revelada. E não pode por N motivos. Às vezes são situações que se trazer à tona, você vai desestabilizar a família naquele momento. Então, você precisa trabalhar com todo um contexto, com toda aquela família, criar todo um ambiente, para que se receba aquela informação. Porque se você a repassa de uma forma fria, você pode aumentar ainda e muito a situação que às vezes, em alguns casos, já está muito delicada. Então, quando me chega essa pergunta, se segredos são para ser perdoados, são para ser esquecidos ou para serem revelados, eu penso que depende da intensidade desse segredo, do que nós estamos falando, em que contexto isso aconteceu, que tempo, época, quais as pessoas que estavam envolvidas, quais os prejuízos que isso causaram, foram prejuízos financeiros, emocionais, como sanar isto, como resolver da melhor forma possível. Então o cenário ele não pode ser somente desenhado, ele tem que ser estudado também para que se amenize os impactos que ele possam causar. Então, quando se fala de segredos que precisam ser perdoados, eu imagino que é necessário também uma autorreflexão do impacto e do emocional que isso causou de prejuízo tanto para outra pessoa quanto para você também. E como eu sempre digo, para que nós possamos partir para a dimensão do perdão, é necessário o perdão individual em si. Primeiramente, nós começamos nos perdoando para que possa haver a dimensão desse perdão alcançar as outras pessoas também. Então, nós começamos o papel do perdão, que é importantíssimo, conosco. E o perdão, ele ocorre para que nós possamos ficar bem. Então, existem algumas pessoas que têm uma ideia muito errônea sobre o perdão. Acha que a ideia do perdão é um benefício que ela está trazendo ou colocando em evidência para quem o causou muita dor, muito transtorno, E por isso não consegue perdoar ou não consegue trabalhar com essa ideia do perdão. E, na verdade, é muito difícil, porque quando nós trabalhamos com a ideia ou a dimensão do perdão, nós estamos trabalhando com o bem-estar
próprio. Nós estamos aliviando a nossa alma, nós estamos aliviando aquilo que nos causa dor, nós estamos aliviando aquilo que nos causa prejuízo, aquilo que nos desestabiliza emocionalmente. Então, quando nós falamos de perdoar, esse perdão é o tratamento interno do próprio indivíduo. Então, por isso que quando nós vamos para a dimensão do perdoar, é perdoar a si mesmo, tá? Para que a gente possa, depois de criar toda uma estrutura emocional interna, nós levarmos essa estrutura emocional para as demais pessoas que nos causaram algum prejuízo de alguma forma. Né? O que não pode é você ter essa ideia de dor por algo que alguém te provocou, ou que você provocou em alguém, e não ter humildade para reconhecer e tentar sanar a situação. Né? E precisa ser humilde para tanto pedir perdão quanto ofertar perdão. Né? Precisa se trabalhar nessa questão da humildade, que hoje em dia está tão difícil. Né? Então, se a gente pensa na humildade do indivíduo, você vê que existe um jogo de vaidade tão grande na nossa sociedade, onde as pessoas elas querem um patamar de reconhecimento, elas querem uma visão, uma visibilidade social que vai muito além daquilo que ela pode ofertar para a própria sociedade ou para as pessoas. Né? Então esse reconhecimento ele se torna questionável. Então, hoje o Fábio, ele me perguntou, né, o que eu achava da meritocracia, né? Para me tecer algum comentário a respeito da meritocracia. E eu falei que a meritocracia, não fugindo do assunto aqui, mas para a gente abrir um pouco mais o leque das ideias, a meritocracia ela se torna uma palavra de inviabilidades no contexto social que nós vivemos. Inviabilidades. Quem cresce intelectualmente, quem cresce profissionalmente, financeiramente, dentro de um contexto do reconhecimento do outro. São poucas as pessoas, bem poucas as pessoas. Então, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você entregue, né, sentimentos, resultados, positividade, o reconhecimento das outras pessoas ele é bem baixo, ele é bem pouco. Dentro das relações de vivência, dentro das relações sociais, os reconhecimentos também são bem poucos. Por isso que eu penso, né, que o bacana, né, fazendo aí uma alusão da própria música, que nós precisamos receber flores em vida. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos reconhecer a importância do outro enquanto o outro está vivo, enquanto o outro está gozando de saúde, gozando de alegria, gozando de experiências boas e bacanas. E aí você reconhece a importância do outro. Assim como você também precisa ser reconhecido dentro do olhar do outro, enquanto você está aqui de forma estável, emocionalmente, fisicamente, e ser reconhecido. Então, essa questão da meritocracia, ela existe em algumas instituições. Então, você vai ter algumas instituições corporativas que têm, sim, essa ideia de valorização do indivíduo pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua entrega. Eu vejo essa questão da meritocracia, possa ser que eu esteja enganado, mas eu vejo essa questão da meritocracia dentro do cenário militar, né? Então o indivíduo ele é um soldado e ele vai trabalhando, estudando comportamentos e ele vai sendo beneficiado pela sua produtividade e vai aumentando de patentes. Então isso são atos merocráticos, né? Crescimentos merocráticos, mas são muito poucos no contexto social. Valorizarmos as pessoas é algo fundamental, algo preponderante assim, para a própria sociedade, para o crescimento da sociedade. Não é só para o crescimento individual, não é só para o crescimento pessoal de cada um. Valorizar a pessoa é o reconhecimento que nós trazemos pela importância
importância que aquela pessoa tem na vida, na nossa vida, na sociedade que nós estamos ou que nós pertencemos, e nós vamos percebendo que a nossa sociedade está cada vez mais individualizada. Cada um está pensando um pouquinho mais em si, cada um está com um pensamento mais egoísta, e aí você vai criando uma egocentricidade, né? Você vai trazendo todo esse egoísmo e entendendo ou pensando que você faz parte do processo, mas de uma maneira a ser parte do processo. E quando descobre que não é, isso traz o choque da realidade, isso traz a tristeza, isso traz o desmoronamento emocional, né? E essa meritocracia, nós precisamos trazer ela para o seio familiar também, reconhecer as pessoas que são importantes no nosso contexto, né? Quantas pessoas que você conhecia que se perderam nesse período pandêmico, né? E que talvez você não tenha tempo de despedir ou de falar para elas o quanto elas eram importantes para você, o quanto que você aprendeu, o quanto que você cresceu com sua convivência, com a sua experiência, com aquilo que ela te trouxe de bacana, de positivo. Então, isso são atos merocráticos dentro do contexto familiar de uma forma mais íntima, dentro do contexto amoroso em si. Existe também o ato merocrático, é o elogio, você dizer aquilo que a pessoa não está esperando, tá? Tecer comentários benéficos ao indivíduo, valorizar aquela pessoa dentro da história da sua própria vida. E às vezes nós vamos levando a coisa dentro de um piloto automático que tudo que a pessoa faz nós achamos que faz parte das suas obrigações, né? Faz parte do contexto natural ou normal, porque deveria ser daquela forma mesmo. E não é bem assim, porque ninguém tem obrigação de querer agradar o outro o tempo todo, ninguém tem obrigação de amar o outro, ninguém tem obrigação de viver com o outro. A coisa é muito mais ampla do que nós imaginamos. Então, todas aquelas pessoas que nós conseguimos agregar junto de nós é tão bacana que você tem que valorizar esses indivíduos de alguma forma. Você ter uma amizade já é um ato muito soberano, porque são pessoas que gostam de você pelo pouco que você tem de oferecer para ela, mas gostam de você dentro das suas estupidezes, das suas limitações, dentro da sua pequenez humana, gostam de você por algum motivo, né? Então essas pessoas elas têm que ser abraçadas, amadas e respeitadas pelo simples fato de existirem dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto de vida, o que é muito legal também, né? Então a gente começou aqui a falar sobre o perdão, né? A pergunta era sobre, perdão não, sobre os segredos, né? Se devem ser perdoados, se devem ser esquecidos, se devem ser revelados. Depende da dimensão, né? O importante é a valorização do indivíduo como um todo e eu penso que as verdades elas devem ser ditas, mesmo que elas possam ser traumáticas. Ninguém quer ser enganado, né? Todo mundo quer viver e tem o direito de viver dentro da objetividade e da singularidade que a verdade em todo o seu campo ou todas as suas aplicações ela deve ser valorizada, né? Então que nós possamos ter uma vida de verdade. Se a gente constrói castelos de areia, eles tendem a desmoronar, né? Ou com o vento, ou com a onda, ou com um tropeção que a gente dá e o derruba de forma involuntária. Mas o certo é que castelos de areia eles são feitos por momentos bem curtos, né? A durabilidade dele é bem curta. Então que nós não venhamos a construir castelos de areia para a nossa vida, que nós não venhamos construir mentiras em nossas vidas, porque elas não são solidificadas, elas tendem a deixar de existir em algum momento. Tá bom? Espero ter respondido aí e acabou que a gente abriu um pouquinho mais, mas eu acho importante para o nosso debate. Deixa eu mandar um alôzinho aqui. Quem está junto comigo é a Lourdes. Obrigado pelo carinho, tá, Lourdes?
Jefferson, ô Jefinho, um abraço para você, saudade do Jefinho. Tá? Wesley sempre comigo, um abraço para você, queridão. Bom ter você por aqui. Maria Prata também sempre junto conosco. Ah, Santos Glebias Silva. Não dá para definir muito bem aqui o nome. Silva Santos. Tá, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Que bom que você tá aí. Se você quiser escrever o seu nome aí para te mandar um abraço, vai ser um prazer. Que bom que nós estamos aqui. A gente sempre tá por aqui, né? Nem todas as sextas-feiras, mas na maioria delas, nós estamos aqui com a nossa sexta-feira no divã, falando coisas referentes à vida, dentro de um contexto psicológico, dentro de um contexto da sociologia, da filosofia, da antropologia, dentro dessa visão psicológica do indivíduo e da vivência que nós temos em sociedade. Mas uma pergunta aqui bem bacana: a maturidade pode ser alcançada de que forma? Essa pergunta já passou por aqui, né? Em algum momento ela já passou por aqui. Sobre a questão da maturidade, como alcançar a maturidade. Eu acho que nós alcançamos a maturidade dentro das experiências da própria vida. Não dá para você assumir-se um indivíduo dotado de conhecimentos se você não buscou de alguma forma. Não dá para você imaginar situações se você não a prática da situação se você não vivenciou. Uma coisa é a teoria da vida, outra coisa é a prática da vida. E às vezes a teoria nos ajuda muito no momento da prática. E às vezes nós estamos realizando as práticas primeiro para depois aprendermos a teoria. Certo é que se as duas não andarem juntas, nós vamos apanhar um pouco primeiro para que haja um amadurecimento de alguma forma. Mas isto é praxe? Nem sempre, depende da situação, depende do que nós estamos tratando. O certo é que até nós descobrimos, por exemplo, a dimensão do amor e o que ele nos provoca, nós derramamos muitas lágrimas primeiro. Né? Quem nunca, não é verdade? Então, a vida ela é um aprendizado em si. A vida e todo o seu movimento e tudo que ela nos traz de forma diária, tudo é pedagógico. Tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, as coisas boas e as coisas não tão belas assim. Eu acho que existe uma positividade dentro de tudo, ainda que dentro de um primeiro momento possa nos causar um espanto, um medo, uma dor. Mas eu vejo que nós aprendemos. O ser humano ele é dotado de conhecimento e ele é dotado da capacidade de novos sentimentos, novos conhecimentos, novas descobertas. A vida é um revelar-se, a vida dentro desse nosso contexto de buscas e descobertas é um revelar-se. E o bacana é quando nós nos colocamos à disposição para essas descobertas, para esse desprendimento daquilo que nós já temos como conhecimento básico, real ou necessário e queremos um pouco mais da vida que é tão curta, é tão breve e acaba a qualquer momento, né? Então, todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de aprendermos um pouco mais, nós estamos amadurecendo um pouco mais. A pergunta aqui é dentro da questão do amadurecimento. Então, eu vejo que o contexto social que nós nos encontramos, hoje a gente está falando muito disso, né, desses contextos sociais, já que já estamos voltando para esses contextos, né, depois de todo esse período de pandemia, que por sinal ainda não acabou, mas as relações elas estão fluindo cada vez mais. Então, o quanto que isso nos fez falta, o quanto que isso nos causou, esse distanciamento nos causou reflexões na dimensão da importância do outro, que às vezes nós nunca tenhamos parado para pensar, para refletir e para entender que precisamos das outras pessoas de alguma forma em nossas vidas. Até aquelas pessoas que você não dá muita importância, né? Aquelas pessoas que às vezes passavam despercebido pela circunstância do seu dia, elas também te compõem de alguma forma. Elas também te compõem. Então,
pensando nessa questão do amadurecimento, eu penso que o currículo de vida de cada indivíduo, a história que ele traz, as suas vivências, as suas experiências, ah, isso é o que vai compondo, é isso que vai dando a ele um direcionamento, uma racionalidade, uma forma de perceber, de ter uma percepção diferente, um olhar diferente dentro da própria vida e dentro das circunstâncias que a vida traz. Então, às vezes, o amadurecimento ele pode ser muito evidenciado dentro das ações, das atitudes que nós tomamos sobre as situações que nos surgem. E nos surgem situações vastas, e praticamente todos os dias, né? O tempo todo nós estamos tomando decisões. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Você está dirigindo um carro, você escolhe virar ou não, ir reto ou não, cortar um caminho ou não, ficar parado no trânsito ou não. A vida é feita de decisões. E decidir não é uma coisa tão simples e fácil como muitas pessoas imaginam. Porque não é só a atitude, não é só a ação. Não é só a ação. Então, exemplificando aqui e usando a própria ideia do dirigir, né? Se você tem uma via que você sabe que aquela é a via correta de acesso, mas ela está com o trânsito fluindo de forma bem dificultosa e você pensa em cortar caminho, você tem que pensar na possibilidade se o caminho que você vai cortar ele é viável, se você não vai demorar mais tempo, e se o caminho estiver parado também, e se aquele trânsito que está um pouco demorado, você vai gastar 5 minutos a mais, se você for cortar o caminho, você pode gastar até um pouco mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo nas decisões que parecem ser óbvias em nossas vidas, ela nos exige a maturidade, a racionalidade das percepções de suas consequências. Tá? Porque tudo na vida ela é um viés de mão dupla. Tudo na vida é um viés de mão dupla. Eu sempre brinco, né, que a vida ela é a roda gigante. Lembra do tempo que existia a roda gigante? Eu acho que nem existe mais. Acho que... Mas existiam as rodas gigantes nos parques, né? E a roda gigante, ela girava. E tinha momentos que ela parava, ficava um em cima, o outro embaixo, né? Alguém sempre jogava uma pipoca lá de cima na sua cabeça. E a roda girava. Depois, quando você estava lá em cima, você jogava, você devolvia a pipoca para aquele que havia jogado também. Dentro dessa alusão infantil, e pensando no ciclo da vida que gira, nada fica impune, nada fica às escondidas, nada fica perdido. Tudo uma hora tem que ser definido, resolvido, falado, conversado, pensado, estruturado, reedificado para que se comece de novo. E começar de novo é algo que eu vejo muito pertinente à nossa sociedade. Não tem mal nenhum nós queremos uma nova caminhada. Não tem mal nenhum nós queremos pegar um outro caminho e não tem mal nenhum a gente querer colocar um ponto final na nossa vida. Eu acho que o importante é nós encerrarmos ciclos. Não dá pra gente começar uma nova história se nós não terminamos uma. Mas se a história não terminou com um final feliz, aí é paciência, né? Nem tudo na nossa vida vai ser flores, nem tudo na nossa vida vai ser alegria, nem tudo na nossa vida vai ser vitórias. Nós vamos ter derrotas no nosso caminho aí também. Nós vamos ter muitas perdas. E às vezes nós temos mais perdas do que ganho. A questão é como nós vamos lidar com essas perdas. Qual o estrago que essa perda vai fazer para nós? Como que nós vamos dimensionar isto e como que nós vamos reduzir esses impactos negativos? Mas se tratando de perda, não tem conversa. Perder é dor. Tá? Perder tá muito atrelado à circunstância que vai nos prejudicar de alguma forma, emocionalmente, digo. Tá bom? Quem tá comigo também é Solange Lima, um abraço para você, Rosido Padre. Rosido, beijo no seu coração, minha linda, prazer ter você aí comigo, tá?
Maraúja. Maraúja. Seja bem-vinda, Mara. Tá? Bom ter você aí comigo também e todas as outras pessoas. Lembrando que esse vídeo ele fica aí durante a semana, né? Essa nossa live fica aí durante a semana. E se você acha que seria importante passar isso para alguém, fique à vontade. Nós estamos disponíveis também no YouTube, no canal, é o nome do canalzinho lá no YouTube, é Hora de Filosofar, tá? E tem o resto da saída aqui, e o resto da saída também ele é encontrado lá no Spotify, tá? Através de podcasts. Então tem já alguns poucos podcasts lá, e hoje foi postado um podcast lá, eu tô falando em 30 minutos a respeito da vida e da fé. Né? Fé dentro da sua multiplicidade. Né? Não é somente a fé religiosa, mas a multiplicidade da fé, que é muito importante também nós questionarmos ou pensarmos a respeito disso. Tá? Então tá lá estamos aí então no YouTube, né? O canal Hora de Filosofar. Estamos aqui no Instagram, Resta Saída, e o Resta Saída também está lá no Spotify com os nossos podcasts. Tá bom? Então tem muitos encontros aí, tem muita coisa bacana para a gente falar, para a gente pensar um pouquinho, para a gente dividir e dividirmos mesmo um com os outros, né? Então tem tantas pessoas que a gente vai fazendo amizade aqui nesses nossos encontros nas redes sociais e que a coisa se estende e a gente traz para a vida, traz pro seio social, né? Para nossa particularidade. Isso é muito gostoso, isso é muito bacana. Então não dá pra gente pensar, né, nas redes sociais que aí são tão massacradas, apedrejadas às vezes, não dá pra gente pensar só como algo negativo, não, tem muita coisa boa, dá pra gente fazer muita coisa boa e ainda hoje eu estava encorajando um amigo, né? Ele faz tantas coisas legais, tantas coisas positivas. Falei, filma isso, coloca lá no YouTube, né? Porque eu, pelo menos, sou assim, quando tem algo que eu não sei, ou que eu quero aprender um pouco mais, ou que eu tenho curiosidade, eu corro lá pro YouTube e sempre acabo encontrando alguém que vai me dar uma diretriz daquilo ali que eu estou buscando. E às vezes nós só sugamos, né? Às vezes nós só os utilizamos, nós só colhemos e nós não contribuímos, nós não plantamos. E eu penso que todo mundo tem dentro de si uma capacidade. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo tem algo para ensinar para alguém, todo mundo tem algo de positivo para dividir com alguém. Né? Então, como é bacana, como é gostoso, né? Sempre acontece, sempre, através desse encontro que eu faço aqui, através de outras redes sociais, alguém fala, olha, poxa, aquilo que você falou me ajudou. Nossa, isso não tem preço, não tem preço. E não pode haver vaidade dentro das coisas. Aquilo que lá no início da live de hoje eu falei, né, sobre a vaidade. Nós estamos num excesso de vaidade na nossa sociedade. Todo mundo se acha conhecedor de tudo, e todo mundo quer dar palpite sobre tudo. Todo mundo tem as suas próprias verdades e quer que o mundo escute as suas verdades e quer que todo mundo engula as suas verdades. E a verdade ela é subjetiva. Aquilo que você pensa tem a diversidade do outro não pensar igual. E é isso que compõe a vida. E se a gente não tiver essa simplicidade de olhar para a vida dessa forma, se a gente não tiver a humildade de entender que a vida ela é assim, a tendência é que o sofrimento ele vem e ele cobra de uma forma muito severa. Ele cobra de uma forma muito severa. Bem, gente, me pediram para me falar, para a gente já caminhar para os finalmente aqui, para me falar a respeito. Eu recebi isso de alguns pais, de algumas mães, né? O pessoal mandou mensagens para mim, mandou áudio no WhatsApp, para me falar alguma coisa, tecer alguns comentários a respeito do que foi divulgado aí, não sei se pela Marvel, acho que foi sim a Marvel, mas foi muito falado durante essa semana agora sobre a homossexualidade do super-homem, né? Do Superman. O Superman agora é gay
e isso não causa um impacto para as crianças? Como assim aquilo que para nós é o super-homem, agora não é homem mais? Enfim, nós vimos de tudo aí e os questionamentos foram múltiplos, né? E me pediram para me falar um pouquinho a respeito disso. Já falei com algumas pessoas, né, aí nos seus particulares, mas vamos lá. E de uma forma bem breve, bem simples, a minha visão dentro do campo psicológico e social a respeito. Né? Eu penso o seguinte, eu penso que, sim, os super-heróis, eles têm um papel importante dentro do inconsciente imaginário das crianças, né? Dentro daquilo que nós chamamos na pedagogia de mundo lúdico. Então, os desenhos em si, né, os desenhos animados, a figura do indivíduo como heroína, como herói, ela compõe esse imaginário, né, esse imaginário e esse lúdico da vida infantil. E, na verdade, esse imaginário, de certa forma, ele nos acompanha na vida adulta também. Ele vem fazendo parte do nosso imaginário. Então, a maioria de nós temos aí o herói preferido, a heroína preferida, o que nós gostávamos de ver, de assistir na nossa infância. Tudo isso ficou como referencial para nós, como muito saudável, muito salutar. Então, quando nós começamos a ver um questionamento em torno daquilo que é lúdico, daquilo que é fantasioso em si, algumas coisas vão se abrindo e questionamentos vão surgindo, e eu vejo como uma forma muito natural. Agora, qual o impacto que algo que eu sei que é irreal traz para a minha vida, que é uma vida real? A Mulher Maravilha não existe nenhum super-homem, mas qual a alusão que eu faço disto para a minha vida real? Por que eu alimento dentro de mim a ideia de um super-homem e eu sempre faço referência a isto, ou quero de alguma forma ser esse indivíduo? Super-homem no sentido do cara que resolve, do cara que faz, do cara que não mede esforços e ele quer resolver. O super-homem, assim como a Mulher Maravilha também, dentro da diversidade da ideia, né? Mas por que a gente usa isso como referencial? E será que esses referenciais, a partir do momento agora que o super-homem é gay, isso muda dentro do meu contexto? Isso muda dentro da minha intelectualidade, dentro desse mundo lúdico que eu trago dentro de mim? Eu penso que não, né? Eu penso que não. Vamos um pouco mais além. Olha, a ideia dos heróis que nós trazemos dentro de nós, usando a figura do Superman, que foi tão polêmica aí durante essa semana, que vai vir aí um filme que ele vai sair do armário e novos quadrinhos, ele encontrando o seu amor, o filho gay também, enfim. Dentro de todo esse contexto, qual o contexto no qual eu me encontro? Qual a sociedade na qual eu me encontro? Então, esse personagem ele foi importantíssimo para mim lá nos anos 80. Eu tô em 2021. E às vezes ele foi importante para mim lá nos anos 80. Eu tô em 2021. Desculpa. Mas eu quero passar para você a dimensão de tempo e espaço. E dentro dessa dimensão de tempo e espaço, o mundo mudou. O mundo evoluiu, as pessoas mudaram e a realidade do mundo é outra. Nós estamos em outra dimensão de mundo e não dá para a gente querer pegar contexto dos anos 60, 70, 80, linhas de pensamentos daquela época e trazermos para o nosso mundo contemporâneo. A realidade do mundo é outra. Hoje eu tenho uma filha de 9 anos, o castigo para ela é se eu disser que ela tem que ir brincar na rua. Se eu disser, não, você está de castigo, você vai ter que pegar a bicicleta e andar na rua. Isso para ela é castigo. Isso para ela é punição. Eu estou só dando um exemplo aqui. Por quê? Porque é um mundo tão desconectado com aquele imaginário de mundo ideal que eu trago, de infância ideal que eu trago,
Tá? E o errado é eu querer fazer com que elementos de anos 60, 70, 80, concepções filosóficas, ideológicas, eu querer fazer ela ter uma significação em 2021. Aí é uma fantasia da minha parte. É um elemento fantasioso da minha parte. Se eu levo isso para um contexto religioso, dentro do contexto religioso, existem parâmetros dentro das religiões, dentro dos objetos de fé, dentro das circunstâncias e elementos de fé que são inquestionáveis, valores que são inquestionáveis. No entanto, são valores da minha fé, são valores da minha religiosidade. Não quer dizer que o meu retrato religioso ele tem que ser implantado ou eu tenho que exigir da sociedade que eu vivo os mesmos princípios de crença que eu trago comigo. E existem pessoas que não têm essa maturidade para entender isto. Elas querem que todo mundo enxergue pelo mesmo viés que ela. As pessoas querem que todo mundo aceite aquilo que ela acha que é a sua verdade absoluta, aquilo que ela emprega como coisa positiva e bacana para a sua vida, e ela quer que toda a sociedade viva daquela forma. E isto não existe. Isso não existe, não é assim. O mundo não funciona dessa forma. O mundo tem as suas multiplicidades, tem a sua diversidade. E quando a gente entra dentro dessa questão das minorias, em especial quando a gente trata da questão do universo gay, eu tenho que ter esse olhar da multiplicidade da própria sociedade. Mas eu não concordo. Paciência. Quem disse que você é obrigado a concordar ou não? E você concordando ou não concordando, qual a diferença que isso vai fazer? Nenhuma. Nenhuma. A realidade é essa. Não vai mudar nenhum contexto social. O que não pode é haver o desrespeito. O que não pode é nós alimentarmos dentro de nós a ideia de que nós temos mais direitos do que os outros. O que não pode é eu querer desenhar ou objetivar para outra pessoa aquilo que eu imagino ou aquilo que eu trago dentro de mim como elementos necessários ou ideais para se viver uma vida. Não, você tem que ter elementos ideais para viver a sua vida. A sua, dentro da sua particularidade. Então, quando a gente se esbarra nessas ideias que não fazem parte das ideias que nós trazemos dentro de nós, nos cria esse desencantamento, nos cria esse espantamento, e nós que não estamos preparados de alguma forma, nos chocamos. Então, por isso que houve todo esse tumulto, toda essa fala a respeito dessa semana sobre a questão do super-homem. Mas, hoje em dia, as nossas crianças ou adolescentes sabem quem é super-homem, vivenciam as histórias do super-homem, consomem o universo super-homem. Então eu penso também que isso é uma própria adaptabilidade da empresa que está buscando ferramentas para se adequar à sociedade, à contemporaneidade, senão ela também vai à falência. Hoje em dia as nossas crianças, eu não posso generalizar, quando eu uso assim, esses elementos de exemplo, é a maioria, mas eu não posso generalizar, né? Mas as nossas crianças, elas não se encantam mais pelos gibis. Elas não encantam mais por esse universo que fez parte da nossa infância. Usando a minha filha mais uma vez como exemplificação, um dia eu falei para minha filha, né, que hoje tem 9 anos, falei, eu vou te ensinar a subir na árvore, para você brincar de subir na árvore. E ela olhou para mim e falou assim, qual que é o sentido ou a inteligência de se subir numa árvore? Ela me questionou com 6 anos por que ela deveria subir numa árvore. Enquanto que para mim era um processo tão natural do meu universo infantil. Então as nossas crianças, elas não brincam mais, as brincadeiras delas são outras.
As brincadeiras delas são outras. E nós vamos perdendo esse lado lúdico, esse lado infantil, esse lado gostoso da infantilidade que nós, adultos, hoje trazemos dentro de nós. Mas, no entanto, nós precisamos entender, tá, que nós vivemos uma outra realidade de sociedade. A sociedade evoluiu e nós entendemos evolução, ou pelo menos a maioria de nós, dentro de uma linha de ignorância, que a evolução está no celular, está nos meios tecnológicos. Não, isso são meios tecnológicos. Isso é uma tecnologia que avança e avança muito mais rápido do que a própria sociedade. Eu estou falando evolução social, intelectual, adaptabilidade com a nova realidade da vida. Então não adianta eu ter um pensamento machista na qual eu fui criado com esse pensamento machista lá nos anos 70, 80 e querer trazer isso como prática de vida em 2021. A vida é outra, as formas de relacionar são outras, as formas de convívio são outras, as formas de adaptar a vida, elas têm que ser flexíveis, senão eu fico do lado de fora. E o problema não é nem eu ficar do lado de fora desse contexto social. O problema é eu achar que eu estou dentro e que as outras pessoas que estão vivendo um mundo à parte, longe do contexto que viria a ser vida ideal ou vida feliz, ou vida necessária. Né? Não. As pessoas têm a liberdade delas traçarem os próprios caminhos e fazer suas próprias circunstâncias de vida. Ah, mas eu não concordo. Sinto muito, o problema é seu. Se você não concorda. O mundo é esse aí. O que nós temos é isto. Tá? O que importa é como você trata isso dentro de você. Mudar as pessoas você não consegue. Ninguém muda ninguém. Ninguém. Ah, mas eu sou casado com a pessoa e ela... eu vou fazer ela mudar? Não vai. Ah, meu filho, eu vou endireitar? Não vai. Não vai. Ninguém muda ninguém. O que muda as pessoas são as experiências que elas trazem na vida, a partir do momento que elas fazem a leitura de que aquilo não é positivo para elas, ou elas precisam de uma adaptabilidade para uma nova realidade, para uma nova circunstância. Então, quem muda o indivíduo é somente o indivíduo a partir do seu próprio contexto analítico, ou das suas realidades de vivência. Fora isso, ninguém muda ninguém. Nós não vamos conseguir mudar o gosto das pessoas, as escolhas das pessoas, as particularidades das pessoas em 2021, simplesmente porque nós acreditamos que nós temos uma linha de moralidade que deve ser seguida. Essa linha de moralidade que deve ser seguida, ela existe dentro do meu mundo. E eu erro a partir do momento que eu quero pegar o que é meu mundo e fazer se tornar mundo social. O meu mundo é um mundo ideal, é isso. Tá? O próprio Cristo, né? O próprio Cristo não teve esse discurso. Quem quiser, pega a cruz e siga-me. Quem quiser. Vem após mim, vem comigo. Vem comigo. E as mesmas pessoas que iam com ele depois pediram a sua crucificação. Então, quer dizer, essa é a própria contradição da história da humanidade. Então, não fica muito distante eu alimentar esse discurso de aquilo que é diferente ou daquilo que foge do meu contexto de idealização, de mundo ideal, daquilo que eu vejo que seria bonito, bacana ou aceitável. Eu vejo que é muito distante. E aí eu crio dentro de mim uma insatisfação, eu crio dentro de mim uma decepção, uma angústia, por algo que eu não vou conseguir mudar, por algo que não depende de mim, os elementos. Agora, se eu pensar no elemento do acolhimento, no elemento da vivência, no elemento da experiência, o que eu posso experimentar, provar, conhecer com o outro que vive uma vida totalmente à parte de mim. Mas eu não concordo com ele, tudo bem, são princípios seus, e os seus princípios também devem ser respeitados, os meus devem ser respeitados, mas o do outro indivíduo também deve ser respeitado. Então eu penso que enquanto existir essa dificuldade de respeito, não estou falando aceitação ou
você concordar com a forma ou comportamento do outro. Eu estou falando respeito de vivência. Tá? Olha, o que você faz eu não concordo, tá? Não é bacana para mim, mas eu respeito a sua escolha. Né? Isso não te prejudicando, tá tudo certo. Tá tudo certo. E a gente precisa ter essa maturidade. E a gente precisa conversar mais, a gente precisa conversar de uma forma sábia, de uma forma sadia, de uma forma natural. E nós estamos vivendo uma sociedade de muito ódio, de muita discriminação, muito preconceito. Né? Usando o próprio Jesus aqui, que eu acabei de falar, né, como exemplo, a maioria de nós temos essa linha cristã, né? A maioria de nós. Usando o próprio Cristo, né? Olha que barato que aconteceu, né? Quando Cristo ele chega debaixo da árvore e fala, desce daí, né? Eu vou dormir lá na sua casa hoje, eu vou jantar com você lá na sua casa. Aí todo mundo chega para Jesus e diz, né? Oh, não, mas ele é ladrão, não vai não. E aquele ladrão, né? Aquele ladrão que fazia coisas contra a sociedade do seu tempo, ele se arrepende ali naquele jantar. E dentro do seu arrependimento, ele diz que iria consertar aquilo de mal que ele fez. Que bacana! Ele caiu em si dentro da sua realidade de vida e entendeu que a vida que ele estava vivendo ali não era uma vida adequada, né? Não era uma vida bacana. Então, a gente tem muito esse distanciamento daquilo que é diferente de nós. E, na verdade, o que eu vejo é que nós precisávamos de uma aproximação, de um acolhimento, né? De uma visão diferente, de uma aceitabilidade. E nós somos muito resilientes a muitas coisas na qual nós simplesmente não aceitamos por algum motivo, alguma razão. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Valdeli Rio José do Nascimento. Um abraço para você, viu? José do Nascimento. Um abraço para Margarete, que está junto comigo. Que bom ter você aqui. O Alessandro Santos também está junto comigo. Assim como várias pessoas que estão aí junto comigo ou que passaram aqui no nosso divã hoje, que participaram dessa live de forma direta ou indireta. Olha um monte de coisas que nós falamos, um monte de coisas que nós pensamos, analisamos, refletimos e aprendemos de alguma forma. Eu acho que é isso que faz diferença, né? Nós trocarmos essas ideias e nós íamos cada vez mais evoluindo enquanto seres humanos. Lembrando que esse vídeo ele fica durante a semana nas nossas redes sociais e você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser, tá bom? E tem muito mais do que nós pensamos e falamos lá no YouTube, no canal Hora de Filosofar, tá? E também estamos lá no Spotify, no Resta Saída, tanto aqui no Instagram quanto no Spotify, com os nossos podcasts lá também, com assuntos bem bacanas e é muito legal essa nossa troca. No mais, eu só tenho a agradecer a você, deixar aqui aquele fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.